Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje. Dela, que diz assim: Tudo bom, André? Tudo ótimo, minha querida. Espero que com você também. Primeiramente, agradeço pela disponibilidade que você tem de nos ajudar com esses vídeos que nos despertam tanto para a vida, para a nossa vida. Assisto pelo menos um de seus vídeos todos os dias, quando eu acordo para me dar uma carga para o dia. Oh, minha querida, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu cheguei a escrever a minha história, mas nunca enviei. Na verdade, a minha visão sobre o meu término era uma e depois se tornou outra. Isso é bom. Isso é bom quando a gente revê algumas coisas. Meu nome é tal, tenho tantos anos, moro em Brasília. Namorei por quase 3 anos um rapaz 3 anos mais velho e 3 dias antes de fazermos 3 anos de namoro, e há alguns dias do meu aniversário, ele terminou comigo. Segundo ele, porque não conseguiu se entregar. Me disse que em nenhum relacionamento que ele teve, ele conseguiu se entregar. Já viu que 3 é um número da sorte, né? Eu tinha uma visão de que ele era o homem da minha vida, que ele seria o pai dos meus filhos e tudo mais. Minha querida, porque quando a gente de fato gosta, a gente projeta. O grande problema é quando a gente não consegue enxergar. A gente, mas você quer ser pai? Você quer ser mãe? Eu quero. E você enxerga esta pessoa que está ao seu lado atualmente como pai ou como mãe dos seus filhos? Não. É por isso que então não me vejo. Lógico, Às vezes é porque começou o relacionamento agora. Então é óbvio que projeção de futuro vai acontecer quanto mais a gente vai estabelecendo e edificando esta relação presente. E depois a gente então começa a ter projeção de futuro, porque o sentimento vai sendo construído. Agora, depois de 3 anos, então quer dizer, você estava junto com ele depois de 3 anos, pensar nele como pai dos seus filhos é por quê? Porque de fato você tinha um sentimento. E quando a gente tem sentimento, evidentemente que a gente faz os projetos futuros. Inclusive, como eu estou dizendo aqui, a questão de família e tal. De repente, essa reviravolta. O término ele faz isso, Essa mudança. Como alguém passa 3 anos com uma pessoa e diz que nunca se entregou? Ele me disse que eu fui muito importante para o crescimento dele, que a nossa história foi muito bonita, que foi o namoro que mais durou e que ele me agradecia por isso. Nós nunca tínhamos brigado e nem discutido e sempre houve muito respeito. Apenas conversávamos, pois, afinal de contas, era o mais saudável. Olha, minha querida, você sabe de uma coisa? É que tem gente que tem um grande problema para amar. A pessoa gosta, mas ela não ama. É nesse sentido que eu vejo que a pessoa fala, eu não me entrego. Ela gosta, mas ela não ama. E só depois de um tempo que ela consegue perceber isso. Até porque ela não tem o critério ainda do que é amor, porque ela nunca amou. Então, quer dizer, passou uma pessoa pela vida dela, ficou, mas depois também não conseguiu se entregar, quer dizer, porque não amou. Aí depois, mais pra frente, conhece uma outra pessoa, acha que tem interesses, afinidades, tal, vai estando conhecendo, estando ao lado, vai ficando, vai namorando. Mas não, sabe, aquela coisa que enraiza, não acontece. Pedi para voltarmos, mandei mensagens
e depois de um mês liguei para ele para conversarmos. Inicialmente não queria tocar no assunto a gente, mas acabei descambando para esse lado. E ele insistiu que era para eu seguir a minha vida e ser feliz e me agradeceu mais uma vez. E que não me via mais como mulher. E eu, como estou inconformada com o término, pedi apenas que ele nunca mais fizesse isso com mulher alguma. Entrar num relacionamento para suprir carência afetiva e solidão, porque foi isso que ele disse que vinha fazendo quando se encostava em relacionamentos, porque é uma dor muito forte. Depois de quase uma hora de conversa, falei, então tá, era isso, tchau. E bati o telefone na cara dele. E ali eu vi que ele estava assinando a carta da minha liberdade, como você coloca em outros vídeos. Sim, né? A pessoa nos dá a chave da nossa libertação. Então, quer dizer, realmente, o que ele disse? É a Lei Áurea. Ele está assinando a Lei Áurea para que você não fique mais escravizada. Para que você não fique mais escrava, refém desta situação. Siga a sua vida. Quando você, como você diz aqui, quando a conversa descambou para a gente, ele foi categórico, não é? Olha, ou seja, não existe mais a gente. Porque eu não te enxergo mais como mulher, no sentido amoroso do termo. Eu agradeço a você. Ah, André, conversinha fajuta. Não. Tá? Em muitos casos, não. A pessoa reconhece, sim, o nosso valor enquanto pessoa. E reconhece o quanto contribuímos para o crescimento dela. Mas ela não nos enxerga mais em nível amoroso. No nível amoroso, ela não consegue mais. Ela mudou as lentes com as quais ela enxerga. Como ela nos vê. As lentes mudaram. E a gente sofre porque as nossas ainda não. É por isso que a gente sofre. Porque nós continuamos enxergando a pessoa. Pelo contrário. Não é? Com uma lente que aumenta ainda mais. Conforme o tempo passou. Porque a gente foi criando tanta expectativa, projetos, expectativas. Então, quer dizer, a lente ficou maior ainda. Com um grau maior. E, de repente, as lentes que a pessoa tem... Olha, meu dedo tá preto porque eu imprensei na porta, viu? Não é porque eu tô com esmalte. Esqueceu de passar acetona. Porque eu imprensei na porta. Doeu. Então, quer dizer, as lentes da pessoa é que mudaram. A forma como ela nos vê. Olha, antes agir com a sinceridade e expor o que está acontecendo do que manter a relação. Por carência. Por comodismo. Vou ficar, a gente já faz 3 anos que tá junto mesmo, agora vamos ficar. E aí querer ficar suprindo, né, o tesão, porque aí eu vou enxergar outras mulheres como mulheres. Apesar de ir para a cama com você, eu vou para a cama com você para cumprir. Olha que coisa horrível, né? Mas para cumprir tabela. Para cumprir como uma obrigação. Uma obrigação. Só que aí eu vou enxergar outras mulheres como mulheres. Então, antes agir com sinceridade e nos dar, então, as chaves para a nossa libertação e, de fato, para que a gente siga, que foi o que ele te falou. Siga seu caminho, seja feliz. E eu agradeço por, esse período em que passamos juntos. Gente, é que quando a gente está passando por esta situação, por esta dor, quer dizer, a gente está olhando a pessoa com aquela lente ainda, a pessoa não nos olha mais. Então, quer dizer, esse impasse de tudo isso aí a gente
meu Deus do céu, a gente quer inverter. O binóculo dá um giro de 360 graus. Aí a gente pega, sabe quando você vira o binóculo ao contrário, e aí você diminui a pessoa. Porque quando a gente vira o binóculo ao contrário, a imagem fica reduzida. Aí a gente quer diminuir a pessoa. Como pode fazer isso comigo? Aí a gente começa a achar que a pessoa foi um tremendo de um cafajeste. Quando muitas vezes não foi. Em muitos casos não é assim. É que a gente está tomado por essa raiva, por essa ânsia, porque a gente quer que a pessoa sinta o que nós continuamos sentindo. O término fora amigável antes, mas naquele momento que bati o telefone na cara dele, decidi que não queria olhar mais na cara dele nunca mais. Me dói muito, porque foi uma pessoa muito boa comigo. Me tratava como uma princesa. Então, você está vendo? Então, lógico, né? Um cara que te trata como uma princesa. Óbvio que você vai criando. Uau! Eu sou a própria, não é, Branca de Neve. Então, o meu príncipe está aí, diante de mim. Mas era tudo uma fachada. Era apenas para ele se livrar da solidão dele, porque ele mora sozinho aqui e a família toda em outra cidade, e ele também é frustrado com algumas passagens da infância dele. Antes eu só sentia uma dor no peito e uma leve esperança. Hoje sinto raiva e ódio, porque me sinto usada. Pode até ser que tenhamos de fato vivido algo bonito, mas hoje, agora, na minha visão, tudo não passa de uma grande mentira. Todos os dias eu acordo disposta a acreditar que ele nunca existiu na minha vida. Não, minha querida, não tem que pensar que ele nunca existiu. Ele existiu. Isso de fato aconteceu. Então, não adianta lutar, gente, com uma coisa que não é possível. Senão a gente vai se frustrar ainda mais. Todos os dias eu levanto querendo que ele não... agindo como se ele não... Como que é? Desculpe-me que eu me perdi aqui. Eu quero acreditar que ele nunca existiu na minha vida. Não, ele existiu. Senão eu vou querer lutar com uma coisa que é impossível. Não, essa pessoa existiu sim. E isso sim aconteceu na minha vida, sim. Agora, o mais importante é o que eu vou fazer hoje com tudo isso que me aconteceu. Como eu vou elaborar tudo isso dentro de mim? Agora, ódio, raiva, é um veneno que vai matar você. O ódio, a raiva. Às vezes a gente fica com ódio, com uma raiva, como se isso, né? Eu nunca vou esquecer o que fez pra mim, o que esse cabra da peste fez pra mim. Eu nunca vou esquecer. Sim, a gente nunca vai esquecer o que aconteceu porque nós não temos amnésia. Porque não somos Dory. Continue a nadar, continue a nadar. Aliás, a Dory, apesar de toda a perda da memória recente que ela tinha, ela nos dá esse grande ensinamento. Continue a nadar, continue a nadar. Não importa quais sejam as correntezas. Continue a nadar, continue a nadar. O enfejadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. Pra achar a solução, nadar, nadar. Dory, para de cantar. Eu Dory. amo nadar. E Dory. quando nadar, entra no embalo. Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Foi mal. Seguir a nossa vida. Agora, parece-me que quando a gente fica alimentando o ódio, a raiva, é porque a gente não quer nadar. A gente não quer seguir. Eu quero me recordar todos os dias do que ele fez pra mim. E eu tô me matando, porque é uma coisa que fica parada dentro de mim. E o ódio e a raiva vai mudar o fato ocorrido? Não. O que vai mudar é o meu posicionamento diante desse fato ocorrido. Como eu me posiciono diante dele.
Agora, o ódio e a raiva não muda aquela situação. E ela está lá, ela existiu. E eu preciso encarar. A mágoa está muito grande e as únicas coisas que deseja é que ele encontre alguém e a ame, mas ame muito. E que essa pessoa faça algo pior com ele, que é para ele sentir tudo o que ele está me fazendo passar. Minha querida, então, né, é o desejo de vingança. É o desejo da vingança, que também não muda o que aconteceu. Ele passando ou não por isso, se você continuar irritada, com ódio, com mágoa, ele vai passar por isso, aí você só vai querer que venha outra. Aí eu quero que ele se apaixone de novo por alguém. Porque você não trabalhou isso em você. Então pode passar muitas mulheres na vida dele que ele de fato ame e que elas façam horrores na vida dele. Mas o ódio e a mágoa continuam em você. Porque não é o que aconteceu com ele que vai mudar o que está em você. É o que você vai fazer com o que aconteceu com vocês que vai mudar o que está em você. Ou então que ele nunca saiba amar e se sinta eternamente vazio. Ué, e esse sentimento dentro dele também não vai mudar o que aconteceu entre vocês. Né? Esse desejo de que ele se sinta eternamente vazio também não muda o que aconteceu entre vocês. Aquele fato que existiu, né? A história, todo esse acontecimento, não muda. Meus amigos disseram que ele foi muito bom para mim, porque sentem que eu amadureci muito, mas que o término foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque nitidamente eu vivi uma vida que não era minha, que eu não era eu mesma, não era espontânea quando estava perto dele, porque tudo que eu fazia eu pensava primeiro na reação que ele poderia ter, pois muitas vezes ele reprimia algumas coisas que eu fazia. Então ótimo é. Olhe por esse lado, então. Olhe por esse lado, imagine se você tivesse se casado com uma pessoa que depois, mais para frente, você ia perceber, olhar para trás e perceber, quem sou eu? Estou perdida? Me perdi de quem eu sou? Com isso, acabei perdendo olha, tá aqui, ó. Com isso, acabei perdendo a minha identidade. Então não é? Olha lá, você está vendo como a gente pode olhar o término a partir de uma outra ótica? Pô, então ainda bem que aconteceu. Estava perdendo minha identidade. Não sei até que ponto agora as minhas atitudes são realmente minhas, até que ponto são atitudes que eram dele. Hoje não sou a mesma que entrou nesse relacionamento, mas também não quero me lembrar das coisas que ele falava para eu não fazer porque ele não gostava. Minha querida, a gente nunca é hoje o que a gente foi ontem. Porque nós estamos em constante processo de mudança. E cada pessoa que passa pela nossa vida leva um pouquinho de nós e deixa um pouco dela conosco. Eu só quero ser eu mesma de novo e esquecer esse infeliz. Porque é isso que ele é, um infeliz. Olha, não é? A gente percebe todo o ódio, a raiva, nas entrelinhas, nas linhas. Né? Nas linhas a gente vê o ódio costurando. Estou seguindo todas as suas dicas, estou falando mais com os amigos, fazendo outras coisas, a minha família é muito presente, graças a Deus. Embora não pareça, sou espírita, mas nessas horas somos pessoas normais e também passamos por sentimentos de revolta. Minha querida, né? O Dalai Lama passa, o Papa passa, o líder religioso de não sei das quantas passa, todo mundo passa porque somos humanos. E os conflitos humanos fazem parte da nossa existência. Tenho frequentado ainda mais a minha religião, participando de trabalhos voluntários. Dizem que isso ameniza o sofrimento e nos coloca em contato com Deus. Mas hoje a verdade é que eu não o perdoo por isso. Pode até ser que o término tenha sido a melhor coisa que aconteceu de fato.
mas eu não o perdoo e não quero que ele seja feliz. Bom, tá vendo? Aí é um posicionamento seu, né? Eu já dei o meu. Aí é um posicionamento seu. E se você quer, nós temos que respeitar a sua decisão e é a sua opinião e é a forma como você quer se posicionar. Certo? É isso, minha querida. Muito obrigado pela sua participação, viu? Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as redes sociais. Me siga lá nas redes sociais Facebook, né, Instagram, Twitter. Aqui na descrição do vídeo tem Facebook. Tem o Facebook da Peixa. A Peixa safada, cachorro ordinário. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.